Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Como é que tá aí o som, a imagem? Tá tudo bem? Tranquilo, né? Então, um grande abraço. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maricelda, Regina Maranhão, Fábio José, Inês Sartória, Luísa Célia, Irani Zucatelli, boa noite. Maria Clé, boa noite. Geilza, boa noite. Andréa Fernandes, boa noite. Ana Espina, boa noite. Lourdes Ogata, Gessiana Araújo, Aparecida Leal, boa noite. Sejam bem-vindos. Andrade, boa noite. Pablo Jardel, boa noite, Pablo. Benê Garcia, Diego Romão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje está dando tempo para dar uma boa noite aqui. Normalmente é uma correria aqui. Ai, ai, graças a Deus está dando tempo. Ivone Avancini, boa noite. Lúcia Regina, Silvia Chuva, Fátima Fiorini, Noema Cioli, Erodi, boa noite. Liz Fernandes. Tá dando risada, né, Ana? Graça Barbosa, boa noite. Márcia Lima, Rose Vale, Regina Cifuentes, Edna Markovitz, boa noite. Vera Costa, boa noite. Cristiano Nunes, Heloísa Célia, Deise Oliveira, Paula Porciúncula, Sueli Sereno, Cristina Rodrigues, Elizabeth Fonseca, a Dilma Corsino, Silmara Simões, Rosenilda, Silvana Portes, Ercília Machado, Vic Schwartz. Pessoal, um grande abraço, viu? Sejam bem-vindos. Desculpa não poder ver a todos aí, abraçar pessoalmente a vocês, mas sintam-se abraçados. A Roberta Ferezin levantando a mãozinha, eu aqui também. Simone Menezes. Mas é um prazer, uma alegria sempre renovada estar com vocês aqui, tá? Muito bem, né, pessoal? Vamos começando então, tá? Vamos dando início. Aqueles que quiserem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, né? Nós não, é um grupo somente de links. Desculpa, não é um grupo de interação, né? Até porque a gente não tem condição de ficar moderando o grupo, né? E esses grupos que a gente coloca publicamente, entra todo mundo, né? Entra vendedor, entra de tudo, né? Então a gente tem que moderar, né? E como a gente não tem condição de moderar o grupo, então a gente deixa só para grupo de links, que são os links do estudo ao vivo. Então quem fica meio perdido, sem saber onde é que, né? Se não recebe notificação do Facebook, acaba não conseguindo entrar. Então através do WhatsApp a gente consegue enviar para vocês o link sempre que entrar ao vivo, né? Então não tem como errar, tá? Aqui tem um QR Code aqui do lado, né? Onde vocês podem digitalizar com o celular. Na parte de aplicativos do celular, de ferramentas, né? Você vai ver lá o digitalizador. Tem uma teclinha lá de digitalizador. Você coloca ali, faz a leitura e já cai dentro do grupo. E quem quiser falar conosco, né? Mandar uma mensagem, me adiciona no grupo lá, a gente também adiciona com todo prazer, tá? Isso facilita bastante vocês encontrarem aí os estudos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início a uma oração, né? Convidando a todos para estarem conosco em pensamento. E vamos então acalmar as nossas emoções, nossa respiração,
todo o nosso corpo, distensionando, tranquilizando o nosso íntimo, serenando os pensamentos e mentalizando uma região bem bonita, uma região tranquila, agradável, uma região de infinita beleza e profunda paz. Podemos mentalizar Jesus junto conosco, todos nós juntos, num ambiente iluminado, num ambiente fraterno, repleto de energias salutares que vertem do alto como uma chuva de bênçãos a caírem sobre os nossos corpos, sobre as nossas almas, nos envolvendo a todos com infinito bem-estar, despertando em nós a fé, a esperança, o amor, a certeza de que tudo melhorará, tudo se transformará, todos os problemas se desfarão ao longo do tempo e nós caminharemos resolutos para o futuro que nos aguarda, luminoso, radiante. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos. Agradecemos a doutrina espírita em nossas vidas, essa bênção que clareia os nossos caminhos, que dulcifica os nossos corações, que modifica as nossas vidas, que abre possibilidades novas para o nosso espírito imortal. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos encarnados e desencarnados, mas principalmente aqueles que mais sofrem, aqueles que mais se debatem na angústia, na tristeza, na aflição, na revolta, no desânimo, que todos sejam amparados, que todos sejam estimulados ao bem, à saúde, à paz. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o nosso estudo e que nós consigamos captar as boas intuições do plano espiritual. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. Estamos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré e estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? Aqui nós temos o nosso cardápio aqui. Segunda-feira temos o Livro dos Espíritos às 20 horas. Terça-feira, os Mensageiros às 20 horas também. Tudo isso é estudo virtual, né? Na quarta-feira de manhã, quarta é o único dia que a gente faz às 9 da manhã, às 9 horas da madrugada, o Livro Céu Azul, né? Na quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. Sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas também, tá bom? Então, todos estão convidados. É sempre um estudo interativo, né? Todos podem participar, perguntar, questionar. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos, falando sobre caracteres da lei natural, começando da pergunta 622. Livro dos Espíritos, que é a obra básica dentro da doutrina espírita, né? Que Allan Kardec nos trouxe em 18 de abril de 1857. Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais. É a parte terceira do Livro dos Espíritos. Capítulo 1, da lei divina ou natural. E o tópico é conhecimento da lei natural. Tá? Pergunta 622 que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Então vamos lá. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Não é? Allan Kardec questionou os Espíritos, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Né? Porque nós estamos falando a respeito da lei natural, que é a lei divina. Né? Nós estamos falando sobre a lei divina. Allan Kardec está tentando entender melhor
as leis divinas, né? Então nós estamos começando as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, é dedicado ao estudo das leis divinas, das várias leis, né? De algumas das leis, né, as que a gente conhece, mas devem ser muitas outras aí, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Vocês estão colocando que sim, né? A maioria está colocando que sim, sim. Né? Se Deus confiou essa missão a certos homens para revelarem a sua lei, né? É a pergunta de Kardec. A resposta, indubitavelmente. Né? Quer dizer, sem dúvida, né? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Não são espíritos perfeitos, né? São espíritos superiores. Tá? São espíritos, o ser mais evoluído, né? Pelo que a gente sabe, é Jesus, né? O ser que veio nos ensinar as leis, nos revelar, né? Características das leis divinas, né? Jesus foi o maior, né? Então, indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Nós sabemos que Jesus é o Espírito responsável pelo nosso planeta e ele teria enviado em todos os tempos, nós temos 5 bilhões de anos aproximadamente, né? 4,7 a 5 bilhões, mais ou menos, de anos, né? Desde a formação do nosso planeta até hoje. Conforme cálculos aí da ciência, né? Mas nós teríamos então todo esse período, desde que foi possível a vida inteligente no planeta, né? Jesus sempre enviou, conforme as palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, sempre enviou seus emissários aí para exemplificarem, para ensinarem, né? As leis divinas para os homens, né? O próprio Kardec, né, Gessiane? Exatamente. A Selma colocou: sinto que nessa encarnação não fiz nada de especial, fico triste com isso. Selma, dá tempo ainda, viu? Dá tempo ainda. Quem sabe você descobre coisas que você pode realizar, né? A vida é dinâmica. É importante que você está aqui estudando. Os espíritos vão intuindo você, né? Você vai pedindo nas suas orações. Acredito que você deve ter feito muito mais coisa especial do que você está avaliando, tá? Mas, enfim, né? É uma avaliação que você precisa fazer. Mas dá tempo para fazer muita coisa ainda, viu? Vamos aproveitar, né? Tá? Certo? Vamos ver aqui a sequência, né? Então, são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, todos os tempos, né, existiram esses seres que foram enviados do alto para a Terra para lançarem princípios norteadores, né, do nosso comportamento, né, da nossa moralidade, dos nossos conhecimentos, em termos gerais, né, nos fazer progredir, né. Certo? Aí a pergunta 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? E aí, povo? Né? Quer dizer, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus. Os que têm tomado essa missão ou pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes? Pode acontecer de um espírito vir com essa missão, né? Com essa pretensão, com esse desejo, com esse objeto, né? De instruir os homens na lei de Deus. Pode acontecer deles se enganarem algumas vezes e se transviarem por meio de falsos princípios, né? Vocês estão colocando que sim aí, né? Pelo que eu estou vendo, a maioria
Não é? Sim, pode acontecer, certamente, né? A maioria está colocando que sim, né? Vamos ver da resposta que os espíritos deram, né? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si o encargo que não lhes fora cometido. Então vamos analisar, né? Porque a resposta aqui é um pouco mais ampla, mais profunda, né? Então certamente é um dado causa a que os homens se transviassem. Certamente essa questão de tomar para si, né, a missão de, de instruir na lei de Deus, teve muitos homens que se transviaram, né? Aqueles que não eram inspirados por Deus. Né? Porque o que favorece, o que dá a seiva bendita ali do conhecimento superior, do sentimento superior, da atitude superior, é a nossa conexão com o superior. Então a pessoa que tem essa condição, que mantém essa condição, mantém essa conexão superior, ela vai seguindo a sua missão e vai, né, fazendo o seu papel de ensinar, de educar, de ajudar, né, de socorrer. Mas aqueles que não eram inspirados por Deus, aí já complica, né? Então aqueles que apenas tinham a pretensão de ensinar as leis de Deus, mas não eram inspirados por Deus, né? Jesus até fala, muitos dirão, sonhei, sonhei, né? Sonhei um sonho, quer dizer, até utilizarão de, né, de justificativas espirituais ou sonhos ou coisa para tentar impressionar as pessoas, né? Mas muitas vezes até de uma forma falsa, né? Não inspirados por Deus, né? Quando Jesus fala, né? Eu não enviava esses mensageiros e eles falavam por si próprios, né? Deixa bem claro isso, né? Quer dizer, eles não eram enviados e falavam por si próprios. E acabavam os falsos profetas, né? Graça, exatamente. Acaba se tornando um falso profeta, né? E passando princípios equivocados, né? Sem sustentação, não é? Então, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Né? Trouxeram para eles, por ambição, por uma questão egóica, ou ambição financeira, ou alguma coisa assim, né? Um status, um glamour, né? Tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Né? Não foi dado a eles, tá? Porque isso que vai ser o divisor de águas, né? Se a pessoa realmente tem condição para aquilo ou não tem. Se tem realmente estatura moral, né? Envergadura moral para estar naquele papel e para efetivamente ajudar ou não. A árvore boa não pode dar maus frutos, a árvore má não pode dar bons frutos. Reconhece a árvore pelo fruto. Né? Entendeu? Então, pelos resultados que a gente vai vendo, né, se a árvore era melhor ou pior, né? Aí continuando a resposta, né? Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram, né? Então, aqui é interessante, né? Muitas vezes eram pessoas que tinham características ou habilidades ou conhecimentos notáveis. Eram homens de gênio, né? E mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então é interessante, né, que em muitos casos, conforme os espíritos ensinam aqui, muitas vezes não é perdido de todo, não é de todo equivocado o trabalho da pessoa, né? O que a gente faz aqui na Terra,
A gente comete erros, a gente acerta, né? Às vezes no meio de grandes verdades tem também grandes equívocos, tá? Então isso pode acontecer, né? Com qualquer um de nós, inclusive, né? Num patamar menor aí, né? Vamos dizer assim, né? Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para. Né? E aí até cabe a gente, e é um dever de todo mundo, né? Cada um, analisar, né? Separar do joio do trigo, né? Separar do que é de verdade, o que é de mentira, o que é correto, o que é errado, né? Pensando nessa situação, tá? Nós convivemos uns com os outros e nós precisamos sempre avaliar as coisas, né? Dentro de nós, nós precisamos analisar tudo e reter o bem, não é assim? Precisamos analisar tudo e reter o bem, ou pelo menos para nós o que é o melhor, né? Também não jogar a criança junto com a água do banho, né? A água do banho a gente joga, mas fica com a criança, né? Vamos dizer assim. Às vezes não é excluir em todo, né? Mas tem algumas coisas que não estão legais, joga fora. E aquilo que é bom, fica-se com aquilo, né? A gente é que precisa fazer essa distinção, né? Usar o discernimento, usar o bom senso, né? Maria Lígia, né? Mesmo nas mensagens mediúnicas, com certeza. Mesmo nas mensagens mediúnicas, né? Usarmos os nossos filtros, né? O nosso discernimento, o conhecimento, a literatura, analisar tudo, né? É assim que Kardec nos ensinou, é assim que os espíritos nos ensinam, né? Tá? Certo? Vamos lá, né? Próxima pergunta. Pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Então, se nós estamos falando de alguém especial que se notabilizou na sua época por trazer algo diferente, algo superior, algo verdadeiro, né? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Né? Como é que se mostra? Como é que a gente acha? Como é que a gente enxerga o verdadeiro profeta? Como é que a gente distingue o verdadeiro do falso profeta, né? O verdadeiro profeta que os espíritos responderam, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, primeira coisa. O verdadeiro profeta é um homem de bem. É lógico que não é uma apreciação tão fácil da gente fazer de fora para dentro. É sair olhando, esse é de bem, aquele é de mal, esse não é uma coisa tão simples, tão fácil de você sair rotulando, esse é de bem, esse é de mal, né? Não é tão simples a gente fazer isso, né? Nós temos um lado sombra, nós temos um lado luz, nós temos defeitos, virtudes, né? É lógico que se nós analisamos no nosso caso, voltamos para nós, puxa, eu parto de um princípio de boa vontade, eu parto de um princípio, uma boa intenção, de querer ajudar normalmente as pessoas, querer ser útil, né? A gente vê isso nas pessoas também. Pô, aquela pessoa, né, ela parece estar sempre disposta a ajudar, né? Disposta a ser útil, a servir, né? Então vai se notabilizando, vai se caracterizando por ser uma pessoa boa, de bons sentimentos, entendeu? Isso a gente vai percebendo com o tempo, né? Por isso que eu estou falando, não é tão simples assim, né? Mas a gente vai percebendo com o tempo, né? Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem, né? Que se vai se notabilizando pelo bem que faz, pelas ações, pelas palavras, pelos sentimentos que expressa, né? Inspirado por Deus. Tá? Então, tem essa característica, é alguém que está alinhado ali
com as forças superiores. Também não dá para a gente sair na rua e falar, esse aqui está alinhado com Deus, esse aqui está... né? Nem a gente sabe se a gente está sendo bem inspirado ou não, né? Às vezes a gente tem alguma percepção, fala, poxa vida, né? Eu estava captando alguma coisa, estava conversando com alguém, parece que estava tão fácil de conversar, de explicar determinada coisa, né? Pareceu que eu estava inspirado, né? Mas assim, não é uma coisa também muito facilmente apreciável, até em nós mesmos, né? Não é tão fácil assim. Mas a gente tem que exercitar a oração, né? Meditação, o pensamento positivo. E depende do dia ainda, né, Manuel? Depende do dia. Tem dia que a gente tá com a macaca, né? Como diz. A gente não tá muito cristão, não, né? E outros dias a gente tá melhor, né? Então, mais aqui, um homem de bem inspirado por Deus. Então, coisas importantes, né? Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade, né? Então a gente acaba reconhecendo pelas palavras e pelos atos. É lógico que a gente pode falar alguma coisa boa e daqui a pouco a gente desmentir o que a gente falou pelos nossos atos. Aliás, essa é uma grande contradição que nós, seres humanos, vivemos ainda, né? Diminuirmos essa contradição entre o que falamos, o que entendemos de alguma coisa e o que fazemos, isso aí é um grande objetivo nosso, é diminuir essa contradição aí, desfazer essa contradição, né? A gente conseguindo desfazer essa contradição, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então nós estamos trabalhando para tentar fazer isso. Tá? Impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É lógico que nós podemos usar um discurso, eu posso até usar o evangelho com a intenção de ofender alguém. Olha que coisa, né? A gente pode até fazer isso. A gente pode usar o evangelho com a intenção, no íntimo, tá usando as frases do evangelho no íntimo com a intenção de ofender alguém, de atacar alguém. Né? Pode acontecer, não é uma coisa... Pode acontecer. Mas veja bem, nesse caso não vai ter sustentação a palavra, né? Aquela palavra, ela pode ser bonita, porque está sendo repetida de trechos, né? Pode ser bonita e tal, mas ela não vai ter sustentação nos atos. Né? Logo se desmente, logo se desfaz o engano aí, né? Entendeu? Todos nós podemos errar, né? Mas a questão é a gente não se tornar um hipócrita profissional, né? Aquele que sabe que está fazendo errado, sabe que está fazendo errado, fica cobrando dos outros, fica exigindo dos outros a perfeição, a mudança imediata, né? Aí a gente está sendo realmente muito hipócrita, né? Então, é uma coisa que a gente também tem que ir desfazendo se percebermos esse tipo de atitude, né? Certo, pessoal? Então, o que os Espíritos estão dizendo? Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Porque para ensinar de fato, somente com a palavra e com o ato, com as ações. Porque senão, de qualquer jeito, se ficar só na palavra, logo as pessoas percebem, logo elas percebem o engano e, né, aquilo não vai ter um apelo mais profundo dentro delas, né? Não é assim? Logo se percebe o engano, né? Entendeu? Então, para ensinar de fato, é preciso que não se seja mentiroso, né? Não se seja hipócrita, né? Mas realmente una, pelo menos se esforce bastante para unir ao máximo a palavra à ação, né? Coisa que para todos nós ainda é difícil, não é uma coisa assim tão fácil não, né? Somos desafiados todos os dias a diminuir essas contradições aí, né? Pergunta 625.
Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo mais perfeito? Tem um tipo, tem alguém, né, que pode ser considerado o homem do futuro, né? O que será a humanidade no futuro, o que nós devemos nos tornar no futuro, lógico que nos esforçando hoje, né? Para que um dia a humanidade chegue naquele padrão. Tem algum padrão assim, tipo mais perfeito, né? Vamos ver aqui a resposta, né? Vocês estão colocando, vocês colaram, hein? Vocês colaram na prova, hein? Ó, todo mundo colocando aqui. Jesus, né? É, tá certo. Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Ponto. Essa é a resposta mais curta. Olha que interessante, né? Uma palavrinha tão importante, né? Que isso aqui historicamente tem uma importância, nossa, é incrível, né? Tem uma importância incrível essa resposta aqui. Porque essa pergunta e essa resposta, lógico que não só por essa pergunta e essa resposta, por outras coisas também. Mas através dessa pergunta e dessa resposta, o que que a gente tem? A gente tem um espiritismo totalmente vinculado a toda a história do cristianismo, né? A gente tem com essa pergunta e essa resposta toda uma ligação, né, do espiritismo com Jesus, né? Que os espíritos poderiam não ter falado nada de Jesus, não ter associado a Jesus, não ter, mas logicamente falaram, né? Falaram e exaltaram a figura de Jesus, o nome de Jesus, os exemplos de Jesus, né? Extremamente importante isso. O Espiritismo é uma religião cristã. Muitos não acreditam nisso, né? Mas o Espiritismo é uma religião cristã. Dentro das religiões cristãs, ele é uma das religiões que tem como Jesus o seu mais importante elemento aí, né? Seu referencial. Isso é muito importante, pessoal, tá? Porque associa não apenas a uma figura histórica, a um personagem histórico, né, do nosso planeta, mas a um conjunto de vivências, de conceitos, de exemplos que atravessaram esses 2000 anos aí, né? E que chegaram até nós. Nosso modelo e guia. Então, os espíritos, né, deixaram bem clara essa ligação com Jesus, né? E nunca devemos dissociar o espiritismo de Jesus, né? O espiritismo que veio lembrar das palavras de Jesus, veio explicar as palavras de Jesus e veio ensinar muitas outras coisas, como o próprio Jesus havia dito, né, sobre o Consolador prometido. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né, para lhe servir de guia e modelo. Tá? Vê que importante isso, né, pessoal? Jesus. Por isso que nós precisamos estudar Jesus, entender Jesus para vivenciarmos Jesus. Tá? Aí tem uma nota de Kardec, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Né?
Então, Jesus falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Né? Quando a gente fala, né, o reino de Deus está em vós, é o que Jesus falava, né? Quer dizer, o reino de Deus está em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós estamos mergulhados em Deus, né? Deus é o Criador de tudo, né? Estamos mergulhados em Deus e Deus permeia todas as coisas. E eu percebo que Deus está em mim conscientemente. Deus sempre esteve em mim, mas hoje eu percebo conscientemente isso. Eu tenho consciência disso. E preciso desenvolver a presença de Deus em mim. Cada um de nós precisa desenvolver a presença de Deus em si. Não é? Esse é o grande desafio, né? Significa plenificação, significa reino do céu, significa cristificação, não é? O Cristo em nós. Tá? É o que a Joana de Ângeles tem ensinado nos seus livros, né? Ela até fala, né? A maior descoberta da humanidade hoje não é o Deus fora, é o Deus na criatura. Ela fala isso, a Joana de Ângeles. A maior descoberta da atualidade não é o Deus de fora. Porque a gente pode chegar à conclusão do Deus, criador de tudo, então, ótimo, né? Mas o mais importante é entendermos o que é Deus dentro de nós, né? O que nós temos de superior, de imortal, de indestrutível, né? Joana de Ângeles fala que a criatura humana é Deus em germe, Deus com letra minúscula, né? Porque com letra maiúscula só o Criador mesmo, né? Certo, pessoal? Ok? Isso é bastante interessante, né? Manuel colocou, ele compreendia o problema íntimo de cada um, mostrava com seu exemplo o caminho da luz, né? Exatamente. Tinha um remédio diferente para cada um. Conforme o problema, ele tinha uma solução diferente, ele tinha um remédio, entre aspas, diferente, né? Conforme eram os defeitos com os quais ele estava lidando, né? Para cada pessoa um tratamento diferente, né? E por isso que Jesus ele foi o protótipo perfeito, né, da união entre o ego e o self. O ego representando o componente mais ligado à matéria, porque ele estava ligado à matéria, estava convivendo com o ambiente, a gente precisa do ego para entrar em contato com o ambiente, mas totalmente permeado pelo self, totalmente permeado pelo eu divino. Então toda a estrutura de ego, todo o contato com a realidade, em cada ato dele era permeado pelos ideais superiores do self. Isso a Joana de Anjos chama de felicidade aqui na Terra. É o perfeito entrosamento entre ego e self, entre matéria e espírito. Entendeu? O perfeito entrosamento. De modo que a cada atitude nossa aqui na Terra, nós somos guiados pelo self, né? Somos guiados pela luz interior, pelo Deus em nós, né? É o que todos nós precisamos, certo? Praticar, né? Desenvolver e ampliar, né? Aí continua na nota de Kardec, né? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida na alma com as que regem a vida do corpo, né? Então, pode acontecer de grandes enviados terem momentos de muita elevação, né? Momentos de muita elevação, de uma mediunidade, de uma revelação maravilhosa, né? De uma intuição límpida, de um sentimento grandioso, né? E depois, hora que volta mais ao normal, muitas vezes é ensinar coisas, mas tendo mais a ver com a vida material, com o corpo,
né? E não com aqueles princípios mais elevados, né? Então, por exemplo, pega Moisés, né? Moisés foi um grande patriarca, né? Um grande médium do passado, né? Um dos mais importantes aí que foram enviados por, por Deus, né? A humanidade, né? Moisés recebeu a Tábua das Leis, teve inúmeras inspirações boas, né? Mas ele também tomou por revelações divinas lá, né? E tomou como se fossem preceitos religiosos questões que visavam apenas regular o povo hebreu no meio do deserto. Isso influenciou grandemente depois o pensamento dos hebreus, né? Dos judeus. Isso até hoje influencia, né? Tomando como coisas religiosas coisas que eram mais materiais, né? Que adquiriram um significado religioso, né? Então tem um lado elevado e tem um outro lado que nós consideramos que não seja tão elevado. Você pega o Antigo Testamento, é cheio de grandes inspirações, mas também é cheio do uso, né, de Deus, né, da ideia de Deus, às vezes para submeter o inimigo, para vencer o inimigo, né, aquela atitude mais egóica, né? O Antigo Testamento é repleto disso. É muito importante o Antigo Testamento. Mas ele tem uma característica elevada em alguns momentos, em outros momentos é bem, né? É bem terra-terra, né? Vamos dizer assim. E cabe a gente discernir, contextualizar a época, o local, os hábitos, né? O desenvolvimento das sociedades, as mudanças, as vidas, né? Para que a gente faça essa distinção, né? Tá? E aqui não vai nenhuma nota de preconceito, né? Mas é um modo da gente entender com o conhecimento que os espíritos trazem hoje, né? Que às vezes a gente toma como coisas religiosas ou divinas coisas que tem mais a ver com as nossas necessidades materiais, né? E às vezes até ambições materiais, né? Dependendo do caso. Muitos hão, aí continua Kardec, né? Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens, né? Então as sociedades antigas sempre usaram, né, pretextos de ordem divina ou de seres superiores, né? Dentro da sua mitologia, então, sempre usaram de pretextos, muitas vezes para fazer sacrifícios humanos, para fazer sacrifícios de animal, né? Para lidar com o dinheiro dessa ou daquela forma, né? Com o sexo, né? Dessa ou daquela forma. Então, muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens, né? Então aí é o lado mais sombrio da coisa, né? Certo? Ok. Sempre se tentou usar, né, da mediunidade, por exemplo. Sempre se tentou comercializar com a mediunidade, sempre se tentou usar a mediunidade para coisas mais mesquinhas, para coisas menores, para coisas pequenas. Sejam líderes do passado, guerreiros, ou a população mesmo, né? Sempre houve esse interesse de usar as coisas superiores, as coisas divinas, para propósitos inferiores. E tinham aqueles que estimulavam esse tipo de comportamento, né? Tem até, vamos falar daquela proibição em Deuteronômio, né? Aquela proibição que Moisés teria feito de consultar os mortos, tá? Que muita gente ainda fala, ele proibiu o espiritismo, né? O espiritismo nem existia, né? Não havia esse termo espiritismo, né? O espiritismo surgiu agora, né, no século XIX, né? Mas enfim, né, essa proibição que Moisés teria feito,
O irmão X, ele tem uma página muito interessante através do Chico Xavier, que ele explica, ele conta essa história, né, a respeito dessa suposta proibição de Moisés, né? Certamente vasculhando histórias lá no plano espiritual, né, dados históricos e tudo mais. Até ele fala, né, que Moisés, ele era alguém que acreditava muito na mediunidade. Ele é alguém que dava muita importância para a mediunidade. E ele queria que as pessoas tivessem mais acesso à consulta, o contato com os espíritos. Mas ele tinha um pensamento mais elevado, vamos dizer assim. O desejo dele, a intenção dele era mais elevada. E aí ele treinou pessoas para funcionarem como médiums. E logo começou a população e pessoas vindo de longe, inclusive, começaram a procurar os médiums, né? Na época lá, né? E aí foi uma frustração muito grande para Moisés. Por quê? Porque a procura que se fez em cima da mediunidade foi a pior possível. Assim como é feita hoje, muitas vezes, né? Só interesses imediatos, só interesses financeiros, só interesses afetivos, só aquilo que nós precisaríamos resolver por nossa conta, não transferir para os espíritos, né? Então ele ficou muito chateado, ele ficou extremamente frustrado com essa. E aí ele baixou a lei, né? A partir de agora tá proibido, né? Aí ele falou, tá proibido. Ele restringiu o contato com o transcendente, ele restringiu ao círculo dos anciões, né? Ao pessoal mais velho e com mais conhecimento, ele restringiu lá, né? Acabou aquele negócio da população consultar os espíritos, né? Então, eu achei bem interessante quando eu li isso, né? Humberto de Campos que fala, né? A Maria Leone coloca, né? Pérolas aos porcos, né? Não dê pérolas aos porcos. Acaba sendo essa aplicação aí do conceito que Jesus falou, né? Não é verdade. Certo. Ok. Os interesses escusos, né, João? Exatamente. E hoje a gente precisa também ser criteriosos, né? É lógico que Jesus, ele reformulou, ele deu uma nova conotação a essa relação com o plano espiritual, né? Com os espíritos, aqueles que estão ao nosso redor. Ele deu uma outra, né? Ele colocou num outro patamar Jesus. Né? Como que foi? Jesus entrou em praça pública, né? Em qualquer lugar onde ele estivesse, ele entrou em contato com os espíritos. Né? Na Bíblia, lá chamados de demônios, né? Mas demônio vem de daimon, né? Gênio ou inteligência extracorpórea, no grego, né? Gênio ou inteligência extracorpórea, daimon, né? Então são seres fora do corpo, né? Então Jesus, ele tratou obsediados, né? Ele conversou com os espíritos, ele libertou pessoas, ele tentou instruir pessoas e espíritos também, né? Então o trabalho dele foi diferente. E ele nos deu um padrão que hoje o Espiritismo usa muito, né? Que é o aspecto terapêutico do contato com os espíritos. O Espiritismo, todo ele, as casas espíritas procuram ajudar, né? Procuram ajudar os obsediados, os obsessores, todos aqueles que estão precisando de orientação, de amparo, né? De alívio. Então Jesus, ele deu esse novo padrão, né? E uma coisa interessante, né?
que os espíritos chamam a atenção também na atitude de Jesus perante a mediunidade. Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai lá para o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, de repente acontece um fenômeno. Né? De repente acontece um fenômeno, fica uma neblina, começa a aparecer uma neblina que eu acho que era o ectoplasma ali. Tem tudo a ver, né? Com o momento ali. Começou a haver uma neblina, os evangelhos falam, né? Eis que aparece Moisés e Elias materializados ali, junto com Jesus. Esse episódio é conhecido como a transfiguração do Monte Tabor, onde Jesus teria se transfigurado e tanto ficaram visíveis Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus, Moisés que tinha vivido alguns milênios antes de Jesus, e Elias alguns séculos antes de Jesus. Né? Estavam conversando os três ali. Tanto que Pedro falou, Senhor, como é bom estarmos aqui. Deixa eu fazer uma barraca, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. E aí Jesus falou que não seria preciso. Por quê? Porque eles não iriam ficar ali, né? Era uma materialização passageira, né? Como todas as materializações. Então eles não iriam passar a noite ali em barracas, né? Então não iria precisar. Mas você vê que foi tão visível que os três viram, né? Pedro, Tiago e João. Vê que coisa interessante. E Jesus, nesse momento, ele estaria desfazendo toda essa proibição. Você vê, o próprio Moisés estava ali, num contato de Jesus com os mortos. Os mortos, entre aspas, né? Com os vivos, os vivos do plano espiritual. Como que desfazendo essa proibição, né? Que ficou registrada em Deuteronômio, né? Você vê que coisa, né? É interessante, né? Mas tudo tem uma função, tudo tem um porquê, né? Das vivências de Jesus, né? Desses momentos que ficaram registrados, todos têm um simbolismo, né? Libertador, transformador, né? Só que a gente precisa ter olhos de ver, né? Aí vamos mais um pouquinho, temos tempo ainda, né? Temos mais 10 minutinhos. Acho que dá para... Deixa eu ver aqui. Dá para fazer mais uma. Vamos lá, né? Tem a última. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Está tranquilo aí? Né? Então não é proibido, né? Jesus nada do que ele fez deu a entender que era proibido entrar em contato com os mortos ou com os espíritos, né? Entendeu? Ele entrou o tempo todo, a vida inteira ali dele, ele entrou. Com os espíritos necessitados e com os espíritos de luz, que é o que a gente faz hoje no Espiritismo. A gente atende, na maioria do tempo, a gente atende aos sofredores, mas a gente também entra em contato com os espíritos de luz. Né? Pergunta 626, né, que Kardec fez aos espíritos. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? O que vocês acham, pessoal? Só por Jesus foi reveladas as leis divinas ou naturais? Antes de Jesus, os homens só pela intuição deles é que eles imaginavam alguma coisa superior? Ou não? O que vocês acham? Vamos ver a resposta? A gente está quase acabando também, né?
Já a resposta dos espíritos, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Olha que bonito, né? E que bonito porque nesse tipo de frase que está contido no Espiritismo, demonstra que o Espiritismo não tem um viés sectário. O Espiritismo não tem um viés sectário. Né? Não quer dizer que só dentro do Espiritismo está a verdade, só dentro do que. Não. Né? Você vê, os Espíritos estão falando, ó, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? A verdade, a elevação, os princípios revelados, né? Os princípios libertadores estão por toda parte, e em todas as pessoas, de algum modo. Em todos os países, em todos os lugares. Né? Vamos continuar na resposta aqui, ó. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Olha aí que bonito, pessoal. Religiões do passado, do presente, filosofias antigas, doutrinas secretas, tem de tudo, de tudo. Entendeu? A verdade está em tudo e em todos. A única questão é nós sabermos onde a nossa verdade encontra com a verdade do outro, né? Onde que a nossa percepção da verdade encaixa com a verdade em toda parte. Certo? Ok? O Espiritismo, mas o Espiritismo fala a verdade. Sim, nós acreditamos que sim, tanto que estamos aqui estudando. Se a gente acreditasse que só tivesse mentira no Espiritismo, eu não estava estudando Espiritismo, né? A gente acha que sim. Revela muita coisa verdadeira, né? Tudo que a gente vê, estuda aqui, a gente acredita que é verdade, né? E a gente divulga isso porque acredita, né? Piamente nisso. Agora, está só no Espiritismo? Está só em Jesus? No período lá dos 33 anos de Jesus, o que ele fez? Não. Os próprios Espíritos estão dizendo, em todos os tempos, a verdade foi dita, foi escrita, foi falada, foi divulgada. Só que, logicamente de forma progressiva, né? Logicamente de forma progressiva, de forma gradativa, conforme cada época, conforme a capacidade dos povos, o avanço dos povos, alguns mais avançados, outros menos, né? Por isso foi dita de formas diferentes, historinhas, parábolas, né? Assim, várias coisas diferentes foram feitas para que nós pudéssemos aprender aspectos da verdade, né? Fagulhas da verdade, e pudéssemos devagarzinho aprender dentro de nós, né? Mas estão em toda parte. Tá? O Espiritismo, ele explica muita coisa, né? Você vê só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ensinando, o Allan Kardec pegando as mensagens que os Espíritos deram a respeito de passagens dos Evangelhos, é maravilhoso. Porque tinha muita coisa que ficava mais obscura, né? As interpretações bastante variadas, e de repente os Espíritos falam, olha, nós entendemos dessa forma, né? Nos ajudando a entender, a raciocinar, né? De uma forma mais condizente com a verdade, né? Então isso é muito legal. Isso é uma das coisas que mais ressalta no Espiritismo. Alexandre, mas nós temos que valorizar o Espiritismo. Sim, nós valorizamos o Espiritismo. Estamos aqui todos os dias estudando o Espiritismo, né? Estamos aqui todos os dias falando em nome da doutrina espírita, né? Não de uma forma oficial, porque ninguém ninguém nos deu nenhuma atribuição especial, né? A gente está aqui espontaneamente, né? Tentando conversar com vocês, né? Sobre o Espiritismo.
Mas para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa refletir, para que a gente possa trocar uns com os outros aqui, né? Certo? Mas a verdade está em toda parte. E é muito bonito isso, né? Acharmos aspectos interessantes em todas as religiões e filosofias e tudo, né? Tá? Aí vamos ver que continua a resposta, né? Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, olha só, estando as leis divinas escritas no livro da natureza. As leis divinas estão escritas no livro da natureza. Por isso que as leis naturais, as leis divinas estão na natureza, né? No nosso corpo, em nós, na vida, em todo o universo, né? Então, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso que a gente fala que a ciência nada mais é que o estudo das leis divinas, através dos vários objetos da ciência, dependendo da ramificação, né, do ramo da ciência que a gente está falando. Mas é o estudo das leis divinas. Entendeu? Tá? Então, quando o homem quis procurar esse conhecimento, né, quando o homem quis entender melhor a vida ao seu redor, entender-se a si mesmo, entender a vida, ele foi compreendendo, fazendo a leitura no livro da natureza. Os gregos, filósofos antigos da Grécia, né? Todos aqueles que trabalharam, né, na busca do conhecimento, tal, né? Tá? Aí vamos dar uma paradinha, pessoal. Nós finalizamos aqui, né? Aí semana que vem a gente pega a próxima, que é 627, né? 627. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ainda vai continuar um pouquinho até a gente terminar esse tópico aqui, né? Então, vamos devagar e sempre. Mas é gostoso, né? É uma delícia a gente estudar isso, a gente estruturar o raciocínio, né, em torno desses conceitos. É muito bom para a gente, né? Faz muito bem para a gente. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos novamente mentalizar Jesus, vamos mentalizar toda a vida estuante ao nosso redor, nas leis divinas, como uma grande sinfonia, com a sua melodia, com o seu ritmo, com a sua harmonia, dirigindo todo o universo, todos os seres, pequenos ou grandes, toda a vida estuante que nos cerca. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um estudo, obrigado por podermos desabrochar para o entendimento superior, que estamos apenas engatinhando, mas somos quais plantinhas frágeis que vão sentindo os primeiros raios do sol e vão crescendo na direção do sol, como o heliotropismo ou o teotropismo, em que todos nós vamos crescendo na direção de Deus, da luz, da verdade, do amor e da paz. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer, a vencermos os obstáculos e a continuarmos resolutos na direção da luz. E que a cada dia essa luz possa crescer em nós, desfazendo a escuridão, as ilusões, tirando as escamas dos nossos olhos, purificando o nosso coração, as nossas intenções e descerrando o universo vibrante que nos convida a uma vida melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor.
Que as tuas bênçãos nos envolvam, nos protejam, nos abençoem, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Pelas boas energias, pela participação. E amanhã a gente está junto novamente, né? No estudo dos mensageiros. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, né? Para facilitar receber os links dos estudos, tá aqui o QR Code. Vocês podem aí tranquilamente fazer a digitalização e já entra direto lá no grupo, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.